Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis consolados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, os três temas propostos para a nossa liturgia da palavra, como sempre, é repleto de riquezas. Mas nós vamos procurar trazer isso para bem perto de nós, para facilitar o nosso entendimento e melhor vivenciar. Podemos ver dois elementos aqui um pouco preocupados e eu diria um pouco bravos, que foi o profeta Jeremias e o próprio São Paulo. Por que nós podemos dizer que eles estavam um pouco nervosos, um pouco bravos? Porque o povo estava sintonizando, centralizando tudo o que tinha e querendo mais em si, e esquecendo que o dono de tudo e de todos é outro, o nosso Deus. Por isso o profeta Jeremias diz o seguinte: maldito, olha que palavra pesada, maldito o homem que confia no homem. Aquilo que eu disse agora há pouco, centralizando tudo que possui e tem em si, esquecendo do semelhante, mas esquecendo de quem deu, doou e dá e doará, é o próprio Deus. Mas ele para diante do elemento humano, vendo que o elemento humano é elemento humano. Tem suas riquezas, mas também tem suas pobrezas.
Tem os seus valores, mas também tem os seus desvalores. E o que ele faz? Para que o povo pudesse entender bem que o bem que ele possui é como uma árvore, uma maneira bastante poética que Jeremias traz, e o Salmo que nós cantamos, que é o Salmo 1, traz essa comparação de uma árvore que é plantada à beira de um corredor de água, de um rio, ou de um riacho, ou mesmo de um chafariz, que ganha toda a frescura da água, mas a própria árvore, que ele traz essa comparação, também tem os seus momentos. Ela não fica simplesmente parada, estática, ela também se movimenta. Como que ela movimenta? Através de suas raízes, e que traz o texto para nós. As raízes caminhando mesmo, embaixo da terra, para quê? Não somente para se fixar na terra, mas para buscar alimento para a sua sobrevivência. A água de que sobressai aqui, mas ela vai buscar o adubo, ela vai buscar tantos outros nutrientes para permanecer viçosa e produzindo frutos. Aí o profeta Jeremias diz: é desse jeito, você está vendo só os frutos, mas esqueceu todo um processo, toda uma caminhada. Você está simplesmente pegando o fruto que é o saboroso. Então veja que é muito importante que quantos e quantos que a possui alimentos e elementos para a sua sobrevivência, esquece que também a natureza mostra para nós. Então ele tranquiliza o pessoal depois que ele chamou a atenção até de maldito, porque confia somente no fruto e esquece de valorizar a fixação dessa árvore. E isso foi também o salmo que nós rezamos, que cantamos, trazendo essa belíssima, pelo menos para mim, essa belíssima comparação da árvore, sempre viçosa assim, mas o serviço dela também está ali, escondido, ninguém vê, mas é a caminhada das raízes para buscar os nutrientes. Eu disse também que Paulo ficou um pouco nervoso, estava um pouco nervoso, vendo toda esta beleza da natureza. Aí a natureza mexe com o elemento humano, até destruindo, isso nem precisa falar, até destruindo a própria natureza, no sentido de que a ressurreição, segundo Paulo aqui, era algo passageiro. E o que Paulo faz? Vai no púlpito, vai no palanque, vai na praça, e ali ele fala bem e profundamente, dizendo que se o Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria uma mentira, seria uma farsa. Mas o Cristo, ele bateu na mesa, o Cristo ressuscitou, assim como, olha a catequese de Paulo, um pouco brava assim, assim como o Cristo ressuscitou, nós unidos ao Cristo também ressuscitaremos. Então ele veio como primícia da ressurreição, para dizer: vocês não estão sozinhos, não vão ficar sozinhos, vocês serão aquela árvore que vai pela raiz buscar os nutrientes para trazer o alimento para cada um. Então Paulo traz isso para nós, que é justamente essa riqueza que nós temos e a certeza que nós temos de nossa morte. Ah, mas a gente fica pensando depois. A gente fica pensando depois. É para pensar depois? É, para que ao depois, quando se aproximar, estejamos preparados.
Aí o Cristo vem, senta com o pessoal, sai de uma montanha, vai na planície, discípulos acompanham. Lá, quem ele encontra? Uma multidão. De onde que vem? De toda e qualquer parte do mundo habitado. Aqui fala que vem de onde que fala? Da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e de Sidônia, que era o mundo habitado. E nós podemos traduzir também aqui quantas pessoas de bairros diferentes nós temos na nossa celebração. Para quê? Para ouvir a voz de Deus na palavra. Levar esta voz viva que você e eu encontrou ou encontramos na Santíssima Eucaristia. Diante de tudo isso, o que a gente pode levar para a nossa semana? Ver que nós somos benditos, bem-aventurados, porque nós temos aqui uma segunda carta de identidade. Por que segunda? Porque a primeira foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, que são os mandamentos. Aqui, o próprio Cristo que dá esta senha, Ele mesmo dá essa senha para complementar aquilo que foi dado por Moisés ao povo santo de Deus, e nós estamos inseridos. Então pensemos bem nesse sentido, minha gente. Bem-aventurados cada um de nós ou somos de estarmos celebrando e meditando a palavra. Nós somos benditos, portanto bem-aventurados, porque possuímos toda a riqueza que a árvore simbolizada, representada para nós, e nós temos também todos os nutrientes para bem viver e viver bem a palavra que nos é apresentada. O Evangelho, outros textos que não são do Evangelho, como o Salmo, como as leituras do Antigo Testamento. Nós vamos parar um momentinho em silêncio agora e vamos ver esses quadros. Jeremias anunciando, Paulo anunciando, Jesus Cristo anunciando.